Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para o ciclo 4. Eu sou a professora Cadidia Menezes, a professora de língua portuguesa da Escola Graciliano Ramos, atuando na unidade prisional Hitler Cantalice. E hoje a nossa aula é de interpretação textual. E essa aula ela vai ser recorrente durante todo o ano. Para mim é um dos assuntos mais importantes. Sabe por quê? Porque a língua portuguesa, ela não se limita a regras gramaticais, não é? A língua portuguesa, ela não se limita a essa coisa, sabe, fechada, sistematizada, organizada. Não, a língua portuguesa é muito mais do que isso. A língua portuguesa, ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel fundamental na sociedade, nos processos históricos, nos processos de emancipação do sujeito. É a partir, por exemplo, da interpretação textual que a gente desenvolve habilidades e competências no campo da comunicação, no campo da leitura crítica do mundo, compreendendo a importância de nossa participação ativa na sociedade. Então, por exemplo, a interpretação textual ela tem uma função de ampliar o nosso repertório cultural e linguístico. A gente vai ampliar o nosso conhecimento de temáticas importantes e pertinentes para pensar a vida na sociedade. Então, a interpretação textual ela tem essa capacidade de levar o estudante a conhecer e valorizar a literatura, a diversidade linguística, a diversidade cultural. Por isso que é importante a gente pensar, discutir, refletir e analisar a partir da leitura de textos. Então, e o texto que a gente vai trazer hoje para a nossa leitura é A Roda. É um texto pequeno, é um texto curto, com parágrafos pequenos, com parágrafos curtos, com frases de efeito. E esse texto ele já começa com uma pergunta, Que isso aí é uma estratégia retórica, para despertar a curiosidade no leitor. Então diz assim, A Roda. Já pensaste como seria a vida do homem sem conhecer a roda? Repare em como ele se cansou, transportando nas mãos, nos braços, nas costas, aquilo que precisava. Um dia reconheceu que, arrastando os fardos, se esforçava menos. Em cima de um tronco era ainda mais fácil. Mais tarde descobriu que os fardos em cima de 2 pedaços de um tronco deslizava melhor. Com o tempo, o homem inventou a roda. Depois meteu-lhe um eixo, abriu-lhe cavidades para tornar mais leve, ajustou-lhes raios. Descobriu ainda que com um aro de borracha a roda deslizava mais suavemente. E assim, de descoberta em descoberta, o homem fabricou os pneus, que hoje rolam em todos os caminhos do mundo. E aí, pessoal? Vocês já pararam para pensar a partir desse texto o que seria da vida moderna sem a invenção da roda? O que seria da gente se não existisse bicicleta, se não existisse carros, se não existisse ônibus? Veja, esses instrumentos que eu falei aqui só existem porque tem roda. Então veja que uma invenção lá de trás mudou todo o percurso da sociedade, Então, esse texto, ele traz exatamente isso, a evolução da roda como uma invenção humana, destacando os impactos no cotidiano, o impacto dessa invenção humana no cotidiano e no progresso da sociedade. Esse texto ele vai mostrar de forma gradual essa descoberta, desde as soluções rudimentares que aconteceu lá atrás, até o aperfeiçoamento tecnológico que a gente observa hoje na atualidade. Então, quantas invenções que foram realizadas lá atrás impactaram e impactam a vida da gente hoje? E o quanto a tecnologia contribui para esse avanço da sociedade. Então, esse texto, gente, ele é um texto informativo, mas ele tem alguns traços de narrativa, mas ele é um texto informativo. O que é um texto informativo? É aquele que tem o objetivo de informar. Qual é a informação que esse texto está trazendo para a gente? Está falando sobre a evolução da roda e o quanto, aliás, está falando da descoberta da roda, e da evolução dessa descoberta e o quanto isso impactou a vida da gente hoje. Então veja que esse texto ele tem uma estrutura cronológica, ele traz um avanço tecnológico, ele vai trazendo gradativamente a evolução e a sequência dessas descobertas e o aperfeiçoamento feitos pelos seres humanos, Então, com parágrafos curtos, frases simples, facilita muito a compreensão do texto, É uma linguagem clara e objetiva, não traz termos técnicos, nem e permite. É um texto que dá acesso a qualquer público. Qualquer pessoa pode ler esse texto
e entender o que esse texto tem para nos dizer. Então, é um texto que vai explicando o desenvolvimento da roda de maneira gradual, quase como uma conversa mesmo com o leitor, né? De forma muito simples, de forma muito tranquila, né? Como eu falei, né? Destaco lá que eu falei, que traz no início uma pergunta retórica para aguçar essa criatividade. Então, é um texto que, além de formar sobre a intenção da roda, o texto sugere que o progresso humano é fruto da observação, da experimentação, do aperfeiçoamento contínuo, da investigação do ser humano, né? Mostra que a tecnologia evolui a partir das necessidades práticas e da criatividade do ser humano. Então, pessoal, dito isto, eu convido vocês a responder a atividade do Google Formulário, que vai ser colocado aqui embaixo, mas também lá no grupo do WhatsApp. E qualquer dúvida, procura a gente, tá bom? Forte abraço.